Muito bem, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. O Flamengo vai estrear na Libertadores da América e o Mauro César e também o Vampeta falaram sobre essa preparação do Flamengo e sobre uma possível demissão do Jorge Jesus lá na Turquia, aonde levantaria uma suposta chegada dele no Flamengo, caso o Vitor Pereira não tenha sucesso no Mengão. Então nós vamos aqui analisar, já chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E o Flamengo vai estrear na Libertadores jogando contra o Alcas. Inclusive o técnico do Alcas até deu um pronunciamento dizendo que vai atacar o Flamengo. Então quer dizer, vai ser aquele jogo onde a equipe do Alcas vai ir para cima do Flamengo e a gente sabe que o Flamengo gosta quando o adversário vem para cima. Então nós vamos aqui reagir, já chega deixando o like, cresce esse vídeo, canal Jovem Pan e também canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Ó, meu coração começou a machucar. Opa, ali vai te largou. Não. Aí, agora é assim. Ainda não. Machucou. Não. Isso te machuca. Fala Isso machucaria meu coração. E vai falar Bastante. dele na Semana Santa. É isso. Jorge Jesus, Mauro César Pereira, parece que está no bico do corvo no comando do Fenerbahçe. Parece que não tá. Olha aí. É por isso que é bom ter o Mauro César, que é informação. Domingo, o Fenerbahçe jogou contra o Besiktas em casa, fez 1-0, aí aos 6 minutos do segundo tempo, o Wellington, que foi um zagueiro do Flamengo, já veterano, foi expulso, jogador do Besiktas. O Besiktas ficou com 1 homem a menos, 6 do segundo tempo. Virou para 4-1 com 10, o Besiktas. Terminou 7 pontos lá na pontuação. Terminou 4-2 o jogo. No final, o Fenerbahçe fez um golzinho nos acréscimos, e aí a chapa do Jorge Jesus esquentou, né? Porque essa derrota, se vence o jogo, o Fenerbahçe estava ainda no encalço do líder. 4 pontos do Galatasaray. Tem um jogo a menos, então poderia se aproximar. Como perdeu, ficou um clima de desesperança com relação à chance de ser campeão turco. Eu falei, desde domingo à noite, eu tenho trocado mensagem com um colega da imprensa turca e diz, olha, aqui a gente acha que é questão de tempo para ele cair. Só que tem um jogo quinta-feira pela Copa da Turquia, que é um título possível, né? É um mata-mata. Se você está jogando é porque você ainda pode ser campeão, evidentemente, não foi eliminado. Então ele acha que isso pode dar uma sobrevida ao Jorge Jesus. Ou seja, hoje é terça-feira, o jogo já é quinta, mas eles lá acreditam que ele não vai ficar, não. É uma questão de tempo. Poderia até ter caído já, pode ser que caia antes do jogo. Mas ele não renovaria. Essa é não renovar é certo. Em maio, né? Ele lembrar se Kaiserslautern. Mês que vem, então. Ele já disse, inclusive, que não vai ficar, mas os caras estão pensando em se defender. Agora, dia 6 dos 4. E isso iria balançar depois de a amanhã. de flamenguista. Por isso que ainda... Esse colega lá do jornalista turco falou, por isso eu acho que ainda não mandaram ele embora. Tem um jogo quinta-feira, então isso vai dando uma sobrevida. Mas ele não deve ficar e eles acham que ele pode cair a qualquer momento. Jorge Jesus, depende de rescisão contratual, discutir multa, aquelas coisas. Em maio. É o que eles acham lá. Dentro de 4 semanas, por exemplo, né, se ele não cair antes... Não, 7 pontos no 9. Mas tem um jogo a menos. Ainda, amigo. Poderia cair para 6, aí ter o jogo atrasado para 3, aí teria o confronto, poderia igualar. Aí o meu coração vai à loucura. É isso aí. O Vitor Pereira... Meu Vitor coração. Pereira estava com o salário da sogra, o Jorge Jesus dos amantes, né? Mas é isso que eu tô Então, falando. voltando pro Brasil. Porque ao mesmo tempo que o meu coração vai machucar, o Mauro César vai à loucura. Que aí a Flá Mimimi Assim, já vai começar a falar. Todo, né? Eu acho que isso está mostrando, assim, eu acho o Jorge Jesus um ótimo técnico, mas nenhum técnico tem certeza de sucesso em lugar nenhum. É apenas isso. Ele pode voltar e ser um sucesso, pode ser um fracasso. E se ele voltasse ao futebol brasileiro para treinar o Flamengo, ou o Corinthians, ou qualquer outro clube, ele já encontraria aqui um outro cenário, porque 2019 era uma coisa, agora é outra. Eu acho que houve algumas mudanças, mais técnicos de fora, eu acho que os conceitos mudaram. Ele enfrentaria uma outra situação. No caso do Flamengo, se ele fosse o técnico, é um outro grupo de jogadores. Os remanescentes não são aqueles jogadores que ele encontrou, que não tinham história no clube. Eles ganharam o campeonato com o Jesus e sem o Jorge Jesus. Eles ganharam o campeonato depois disso com o Rogério Ceni, ganharam com o Dorival e podem domingo ganhar um título estadual com o Vitor Pereira. Quer dizer, já com 3 técnicos diferentes. E foram vice-campeões do Brasileiro, da Libertadores com o Renato Gaúcho. Né? Só o Domenech que não ganhou o título e tal. Foi uma passagem muito breve. Assim, mas ainda assim... Paulo Souza também. E o Paulo Souza. Ainda assim o Domenech foi demitido com 72% de aproveitamento. Pois é. Então, assim, outros passaram 6 técnicos contando no atual depois dele. E outros foram campeões. Então, os jogadores remanescentes já não são aqueles jogadores que ele encontrou em 2019 que queriam ainda escrever uma história no clube. Esses caras têm uma história muito maior do que a dele. O caso do Gabriel, o caso do Arrascaeta, o caso do Bruno Henrique, o caso do Felipe Luiz, é o caso do Rodrigo Caio, que são caras que estão lá desde aquela época, por exemplo. Everton Ribeiro, que estava até há mais tempo. Então, acho que fica bem claro, mas
eu falei, né, aquela coisa, né, tem a seita do Simeone, que no Brasil tem a seita do Jorge Jesus. Não se trata de não gostar dele ou de não reconhecer o que ele fez, pelo contrário, mas de entender que nada é certo. E outra coisa, tem muita gente que demoniza lá o sistema de 3 zagueiros, xinga o Vitor Pereira. Os caras não se informam. O Fenerbahçe joga com 3 zagueiros. Domingo tomou um pau jogando com 3 zagueiros. Ele joga, até o Arão já jogou de zagueiro, inclusive improvisado ali. Nem é mais improvisado, que já jogou com o Rogério Ceni também aqui, como zagueiro, já está acostumado. E jogou também no Benfica várias vezes com linha de 5 e com 3 zagueiros. Então, se o Jorge Jesus chegasse aqui amanhã, se o Vitor Pereira fosse convidado para trabalhar num clube qualquer, fosse embora, o Jesus entrasse no lugar dele, talvez ele mantivesse até a estrutura de time, de 3-4-3 e coisa parecida. Mas, assim, vai ficar essa coisa, assim, oba-oba danado. Pode ser que ele venha para cá, se ele for demitido amanhã, por exemplo, ele já veio passar o carnaval, né, Vanderlei? Vai passar a Páscoa, com coelhinho, comer uma bacalhauada aqui no Brasil também e tal. Porque São Paulo ele apareceu... já não sabe pelo Rio também, não, Mota? O São Paulo deve estar em Búzios, né? Que tem casa lá, ele deve estar lá. Você iria buscar no Comendo um aeroporto? camarãozinho lá, tomando uma Você iria cerveja. buscar no aeroporto? Lógico. Jesus? Claro. Jorge Jesus, Botaria no ombro? O Jorge Jesus eu busco até na Turquia, irmão. Eu vou lá, pego um voo. O presidente da Vamos, mister. tá aqui, ó. Sim, sim. Mas isso eu assumo, irmão. Vou te falar, Jorge né? Jesus é um cara que o que eu vi o Flamengo jogar com o Jorge Jesus, eu nunca vi jogar. Então, eu tiraria a prova. Eu só tiraria essa prova. Deu errado, pronto, chupa pilhado, cala a boca pilhado. Mas, pô, eu nunca vi o Flamengo jogar daquele jeito. Ah, mas nos outros não deu certo. Azar, no Flamengo deu. Eu tô falando do Flamengo. Nos Agora, eu encantava, concordo com o nos Mauro. encantava mesmo. Sim, é um cara de pau. É, mas é verdade. Eu concordo. Nos encantava mesmo. Agora, O futebol do eu Flamengo concordo com o Mauro. 2019 Pode chegar encantava. aqui e não ganhar nada. Vai ser uma decepção? Vai. Mas do jeito que ele saiu pra mim, como o maior técnico da história do Flamengo. Pra mim, diante de tudo que tinha acontecido, ele chegar e fazer aquele time jogar daquele jeito. E Mauro César Pereira falando de Flamengo. O time desembarcou em Quito, no Equador, no início da noite dessa segunda-feira, para a estreia da Libertadores contra o Alcas, né? O time vai para campo na quarta-feira, às 7 horas da noite, pela primeira rodada da Libertadores, e vai treinar à tarde, na véspera da partida, no estádio Atahualpa. Agora, uma pergunta que eu faço. Titular no clássico contra o Fluminense no último sábado, o volante Thiago Maia foi cortado da delegação rubro-negra. Vidal é o principal candidato para fazer dupla com o Gerson para o meio-campo. O Flamengo, com essa força máxima, né? Ao contrário do Palmeiras, ele deve escalar o time titular para a estreia, até porque saiu na frente do Fluminense. Ou você acha que tem chance de poupar alguns titulares? Que é aquilo que a gente está falando também, né? Nem tem titular Flamengo não tem titular. tanto assim no Flamengo, porque começou jogando com Matheus França e Everton Cebolinha no Fla-Flu. Acho que ninguém é titular hoje no Flamengo. Ele vai, acho que mudar bastante o time, até talvez pela característica do adversário. Eu imagino que ele vai fazer o quê? Vai escalar um time para ficar mais com a bola do que um time para correr. Você vai escalar um time para correr muito na altitude, para fazer pressão no campo do adversário. Eu acho que ele vai escalar um time mais técnico para ter mais a bola, tentar cadenciar o jogo, tirar a velocidade. Me parece mais adequado do que jogar tentando um jogo de intensidade. Ele vai tentar, imagino eu, aguardar jogadores que foram titulares no domingo passado para o próximo, do sábado passado, aliás, para o próximo domingo contra o Fluminense. Ou seja, tê-los mais inteiros para poder repetir a estratégia do jogo passado. E hoje eu acho que o jogo de amanhã é bem diferente. Então eu acho que ele vai mudar muito o time. Muito, talvez, sei lá, não digo o time todo, mas 6, 7 jogadores, ou até mais. O Alcas, Mauro, está em 12º no campeonato equatoriano, onde tem 16 clubes, e no final de semana empatou com o Libertad. O time 2-2. O time foi todo modificado, né? Perdeu vários jogadores, está sendo reformulado. 5 pontos em 4 rodadas. Está sendo reformulado durante o campeonato, fez vários amistosos antes aí de começar a temporada. Eu conversei também com um colega da imprensa lá do Equador, ele acha que vai jogar fechado, que vai jogar trancadinho ali, esperando, e jogando no contra-ataque. Mas é um time que está muito diferente do time que foi campeão, né? Equatoriano na temporada passada, porque perdeu o número de jogadores. Então, é um time que está passando por essa transformação. Mas eu acho que ele vai poupar não, ele vai mudar o time. Isso aí o torcedor do Flamengo pode se acostumando. Vai ser assim. Você acha que o Flamengo não vai ter um time titular? Não vai ter. Ele vai escalar de acordo com o adversário, com a competição, com minutagem, com essa coisa toda. Então, essa história, essa discussão toda, o Gabigol, a dupla foi desfeita. Ele vai jogar com o Gabigol e Pedro, vai jogar com o Gabigol, vai jogar com o Pedro, vai jogar com o Bruno Henrique. Ele pode jogar com o Bruno Henrique e Gabigol daqui a algumas semanas e Cebolinha e Pedro. De repente, ele pode ter 2 duplas. Não tá ruim não, né? Bruno Henrique, Gabigol, Cebolinha e Pedro, poder revezar as duas. O que eu acho que ele não vai fazer é o que fez ano passado o Dorival. Elegeu um time principal
e um outro time que jogava o Campeonato Brasileiro. E as Copas jogavam com esse time que era o titular. Ele acha que ele vai misturar o tempo todo de acordo com uma série de questões. Como eu falei, a competição, o adversário, se viaja ou não, se é no Rio, se é fora, a questão da minutagem. O próprio Gabigol ficou fora porque ele era do final de semana. Ele é o jogador que mais minutos jogou na temporada. Ele ficou 3 dias dos 9 de treinamento sem treinar. Eles treinaram 9 dias, que teve as folgas no meio. Então, 3 dias ele não treinou, em 9 dias. Ou seja, ele não treinou com todo mundo o tempo todo. Fez só um condicionamento físico lá e tal. Ou seja, por que ele fez isso? Porque ele estava lá com um probleminha lá muscular que poderia se agravar. Eu acho que a discussão pode ser por que não pararam ele antes, né? Naqueles jogos insossos do Campeonato Carioca, ele estava jogando toda hora. Por que o jogador... O Vitor deu essa coletiva falando isso e o Gabigol falou a mesma coisa. Eu estava jogando com incômodo. Pois é, então por isso que ele ficou no banco. Tem a mesma conversa. Né? E entrou no segundo tempo e ajudou lá o time, lá no momento que ele fez as substituições. E eu acho que ele vai mexer agora a cada jogo. Fora de casa, em Quito, contra... O Flamengo joga na sua estreia, perdão. Contra o Alcas. Joga em Quito. Contra o Alcas. O Alcas, que a gente falou que apontou aqui como um dos times que provavelmente vão a passeio na Libertadores, né? O Alcas do Peru. De fato, a gente... Do Equador. Eu estou confundindo todo mundo, hein? Era La Paz, eu falei Lima, agora vai jogar contra o Alcas, vai jogar em Quito. E eu voltei a falar que era no Peru, mas não é, porque as imagens de Miraflores estavam lindíssimas. Estavam mesmo. Eu estou cismada com Lima. É a vontade de estar em Miraflores. Mas com o Alcas, vai jogar em Quito, que ainda fica no Equador, não mudou, né? Quito continua localizado no Equador. O jogo do Flamengo amanhã estreia pela Libertadores. E aí, na mesma situação, a gente falou há pouco do Fluminense, que tem um Fla-Flu para disputar no próximo domingo. E o Fluminense, como a Renata destacou, Raed, foi um time que perdeu por 2-0 o jogo. O Flamengo tem uma vantagem muito bem construída, mas tem um trabalho que também está buscando uma afirmação, mais um teste do Vitor Pereira em relação à formação tática, até no primeiro jogo do Fla-Flu. Ele fez algumas mudanças no intervalo, porque imagino que o primeiro tempo também não tenha agradado tanto a forma como o Flamengo deu a bola, mas também não conseguiu chegar com perigo, até deu mais espaço no segundo tempo. Ele consegue os gols, inclusive, se aproveitando, inclusive, dos espaços do Fluminense. Mas ele precisa encontrar respostas do time para a temporada, porque o Flamengo disputa várias competições, e ainda tendo em vista que tem um jogo importante contra o Fluminense no próximo domingo. Dá para imaginar um teste com mais... pensando mais em descansar, ou vai seguir testando o time principal para as competições, né? Você imagina? Eu acredito que o Vitor Pereira esteja, nesse momento, num grande dilema, porque ele monta times extremamente competitivos, de pressão, de marcação, e para um jogo na altitude, a melhor maneira de se jogar e de se defender é com a posse de bola. Então, eu acredito, ele sabendo disso, da fisiologia do clube, que ele vai optar por jogadores mais experientes, independente de serem titulares ou não, com qualidade para conseguir segurar essa posse de bola, principalmente no setor de meio de campo, porque um jogo na altitude, apesar de Quito ser uma altitude de 2.600, que ainda dizem que dá para suportar, menos efeitos, né? Tem menos efeitos, ainda assim é um jogo na altitude. E pode ser contra o Alcas ou contra quem quer que seja, é um jogo na altitude de Libertadores para um técnico que estava balançando no cargo até ontem, né? Até vencer o jogo contra o Fluminense, a situação do Vitor Pereira era de questionamentos. Como é que ele vai fazer isso com o time? Como é que ele vai achar a maneira do time jogar? Então eu acredito que o Vitor Pereira vai optar por jogadores com mais capacidade técnica para segurar essa posse de bola, porque o jogo de competição, de intensidade que ele quer colocar, que ele tem colocado no time, principalmente colocou no jogo contra o Fluminense, não vai ser suficiente para jogar na altitude. Essa é uma ponderação importante. Agora, o Flamengo treinou agora há pouco, lá em Quito, no Equador. A gente tá acompanhando a preparação de todos os times brasileiros. A gente tem mais agora há pouquinho. Acabou de rolar treino, provavelmente boa parte dele fechado, aqueles 15 minutinhos abertos. E nos 15 minutinhos, o famoso recreativo, né? Que esse não é nem o recreativo rachão, é o recreativo do bobinho, né? O famoso bobinho, um ou dois jogadores ali no meio do bobinho. No caso, era o Gabigol, no momento que a gente pegou essas imagens. O Gabigol tá animado, Renata. O Gabigol tá feliz no treino. Gabigol que conversou com o treinador que gostaria de jogar mais na forma como o Flamengo tem jogado, ou seja, mais como um centroavante, tá vendo o Davi Luiz ali, também jogadores do Flamengo. Nesse início, bem Ayrton Lucas, bem no início ali do treinamento, Fabrício Bruno também na imagem, mas
nessa parte de brincadeira antes do treino, que o treino pra valer a gente não vai conseguir acompanhar, né? Que o Vitor Pereira vai fechar mais imagens de agora a pouquinho lá em Quito, no Equador. Falava do Gabigol, Renata, porque há essa questão, né? Uma das mudanças feitas justamente, e aí justificadas pelos dois, né? Que teve esse pedido do Gabigol, mas de toda forma o Vitor opta por uma mudança de formação para jogar com os dois pontas, que a gente viu muito ele usar no Corinthians, né? Do jogador de velocidade. Aí ele vem com o Matheus França, vem com o Everton Cebolinha, não tem o Arrascaeta, continua sem o Arrascaeta, faz essa opção e que tira também o Gabigol do time, porque aí ele vem com o Matheus França aberto e joga com o Pedro. Você imagina ele num jogo como de amanhã, de quarta-feira, em que ele vai pensar um pouco mais no adversário, talvez pense um pouco mais na experiência, que ele volte com os dois ou vai pensando nessa formação para as próximas partidas, talvez de final de Carioca? Tá na cabeça, é um Gabigol que virou a reserva, virou opção para o Pedro? Ou dá pra pensar num Gabigol, por exemplo, amanhã de novo do lado dele? Eu sei que é difícil imaginar o que o Vitor Pereira pensa, porque mas... é muito difícil falar em titulares do Flamengo. Apesar de ter alguma regularidade, o Fabrício Bruno hoje eu consideraria titular, mas ele não começou o ano como titular. O Gabriel eu considerava titular, o último jogo não foi titular. O Pedro já teve jogos que também ficou no banco, mesmo teve uma questão que ele ficou fora de jogo, questão muscular, mas teve jogo que ele ficou no banco. Então, o Arrascaeta era titular, agora tá fora. Acho que era um dos que a gente falava, bom, é titular. Ayrton Lucas era um que a gente falava titular, mas o Felipe Luiz voltou bem também. É um jogo de... Talvez valha ter a experiência, não sei se desde o começo, se vai deixar o Felipe Luiz para depois, acredito que o Felipe Luiz deve entrar. Mas é muito difícil dizer qual é o time titular do Flamengo hoje. Ele não repete a escalação, né? Tem alguns jogadores que costumam frequentar a lista de titulares. Acho que o que a gente dá pra gente falar é que pela sequência de jogos que ele já jogou com 3 zagueiros, ele gosta desse esquema. O jogo pelos lados é algo que ele pediu desde a primeira partida. Ele tentou sempre ter jogadores abertos. Às vezes eram os laterais, depois começou a ter efetivamente pontas. Então eu acho que essa forma de jogar a gente começa a ver. Titulares, assim como no início de temporada do Corinthians. O Corinthians, ele variava muito e ele é um treinador que vai muito jogo a jogo. Então, acho que vai estudar as condições do jogo. Acho que hoje o Vitor Pereira está mais preparado do que estava no passado para enfrentar uma Libertadores. Entendeu já as dificuldades logísticas, a dificuldade que uma altitude vai oferecer para ele. Então, tem que levar isso em consideração. O Flamengo não fez um bom jogo, por exemplo, na Recopa, quando teve... um pouco de altitude. Então, assim, eu acho que é importante levar isso em consideração para também não cansar muito o time. Costuma cair muito o rendimento no segundo tempo. Então, enfim, eu acho que ele não vai com a mesma, por exemplo, com o mesmo time que entrou em campo contra o Fluminense, porque ele não tem repetido a escalação. Pode ser que o Gabriel seja titular dessa vez, talvez o Pedro fique no banco, talvez ele jogue com os dois. Muito difícil afirmar o que ele vai fazer, mas acho que o que a gente consegue... que me surpreenderia se fosse diferente é se ele não escalar 3 zagueiros, porque ele tem escalado todos os jogos, 3 zagueiros. Se ele não escalar, se ele não jogar com jogadores abertos pelos lados, porque isso ele faz desde o início. Eu acho que é essa forma de jogar o que ele tá encaixando. Agora, quem vai fazer essas funções, aí só o Vitor Pereira pode dizer. O grupo do Flamengo tem Alcas, né, do Equador, Flamengo, Racing da Argentina e o Nublense do Chile. Eu acho que os 3 zagueiros estão com a Renata. Acho difícil porque desde que o Vitor Pereira começou a dar a cara dele, talvez, pro Flamengo, né? Porque ele começa aquelas finais tentando ainda usar um pouco do trabalho que vinha sendo feito pelo Dorival no ano anterior, tentando já colocar alguns pontos, algumas maneiras dele de ver futebol, mas eu acho que quando ele muda para os 3 zagueiros, é a hora que eu acho que eu sinto, não sei se é essa a tua sensação, Raed, a virada de agora eu vou tentar fazer com esse elenco o que eu acredito de futebol que dá para render. Só que ainda dentro dessa formação, ele testou algumas maneiras de jogar, né? Não dá pra dizer que o Vitor Pereira não tentou. Ele tentou muitas coisas. Ele tentou diversas formações. Tentou primeiro uma linha com 4 jogadores, com Everton Ribeiro e Arrascaeta fazendo os lados do campo, Pedro e Gabigol na frente. Depois mudou a estrutura do meio de campo. Tentou avançar os laterais para dar essa amplitude numa linha, não na última linha, mas assim, numa linha média do campo, para poder também espaçar o adversário quando o Flamengo tivesse posse da bola. E achou essa formação com 3 zagueiros, que num primeiro momento começou com o Thiago Maia como zagueiro. Eram 2 zagueiros e o Thiago Maia fazendo o terceiro zagueiro pela esquerda. Pode ser o Felipe Luiz, esse cara. Esse cara, pode ser. Não necessariamente vai entrar com 3 zagueiros de origem, mas pode ser com uma linha uma estrutura de 3.
E eu tô com a Renata. Ele achou um modelo de jogo, não o que ele gostaria de implementar no Flamengo, mas achou um modelo de jogo com o que está sendo feito no futebol mundial. Você vê diversas seleções europeias jogando dessa mesma forma. Então, ele é europeu, ele vê o que está acontecendo lá, tentou espelhar aqui. A questão é que quando você... E ele estuda bastante os adversários também, né? Então, ele mexe com as peças dele de acordo com o adversário. A questão é que quando você incute uma cultura com uma ruptura tão grande como essa, vai gerar muito desconforto. Então ele está colocando uma cultura diferente no Flamengo que vai gerar desconforto o tempo inteiro para os jogadores que lá estão, que podem responder em campo ou não, e você pode ganhar um jogador ou não. Então você pode, por exemplo, não estou falando que vai acontecer, mas você pode, por exemplo, perder um alto rendimento do Gabigol durante um tempo da temporada. Até que ele se adeque ou readeque a alguma função ou algum posicionamento em campo. No blog do Mansur, hoje, grande abraço para o Mansur, ele fala que pode passar pelo pedido do Gabigol de sair e disputar a posição com o Pedro, as funções defensivas que ele teria que fazer numa linha um pouco mais baixa de meio de campo do que o Pedro numa linha mais avançada no comando do ataque. Então, são coisas que a gente precisa avaliar na sequência da temporada. A gente tem uma participação ao vivo lá direto de Quito. Falei que a gente estava acompanhando lá no Equador o treino do Flamengo. Trouxemos há pouco as imagens do iníciozinho do treino. E a Letícia Marques estava acompanhando esse treino, está lá em Quito, vai acompanhar o Flamengo durante esses jogos. Amanhã, no caso, o jogo pela estreia na Libertadores. Vamos falar com a Letícia. Então, Letícia tem notícias fresquinhas do Flamengo para a partida de amanhã. Diga lá, Letícia, boa noite para você. Fala, Camila, Raed e Renata e a todos os amigos do Sport TV. Desculpa a correria, acabei de chegar aqui no hotel do Flamengo, estava acompanhando os 15 minutos abertos do treinamento que o Flamengo disponibilizou para a imprensa que está aqui no Equador para fazer a cobertura dessa partida contra o Alcas, que acontecerá amanhã às 7 horas da noite, com o horário de Brasília, claro. Como eu falei, o Flamengo liberou a atividade lá no Estádio Olímpico Atahualpa. A gente conseguiu ver os primeiros 15 minutos. Foram apenas bobinho, umas coisas muito leves. A gente não consegue ter noção ainda da equipe que o Vitor Pereira levará a campo. Mas o que eu posso trazer para vocês é que Gabigol, que apesar das dores que tem no adutor, ele treinou normalmente. O clima era muito leve lá no treinamento. Esse que é o único treinamento do Flamengo aqui em Quito. E a outra observação que eu posso trazer para vocês é que o Thiago Maia não viajou com a delegação, como a gente já passou aqui em outros programas do Sport TV, porque ele está com uma virose. Então a tendência é que Vitor Pereira utilize o Vidal no meio-campo ao lado do Gerson. Como eu falei, o Flamengo está treinando lá no Estádio Olímpico Atahualpa e daqui a pouquinho vem para o hotel, esse hotel que a gente está aqui na frente, que é onde está a delegação rubro-negra. E é isso. Valeu, Letícia Marques. Obrigada pelas informações. Letícia tá lá em Quito, portanto, tempo real. Falou da correria, imagina, Letícia, porque Letícia tava no trem, falou, vamos aqui, trazer as informações. Trouxemos as imagens e agora já do hotel Letícia aqui participando. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Mengão. Se inscreva no nosso canal e deixe a sua opinião para você. Jorge Jesus tem que voltar para o Flamengo? Tá aí os comentaristas que falaram sobre essa repercussão, né, da possível vinda do Jorge Jesus no Flamengo. O técnico Vitor Pereira, que tá aí, o Flamengo começou a ganhar agora, mas muitos torcedores estão reclamando pelo fato das mexidas, das mudanças que ele está fazendo no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Jorge Jesus pode ficar livre no mercado a partir de maio, praticamente o mês que vem, ele já estará livre no mercado, ou até antes, né? Porque como nós vimos no vídeo, a repercussão é que na Turquia é que o Vitor Pereira pode ser demitido a qualquer momento. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.